sua arte ficou. Mas ele desapareceu antes da revelação. Bem-vindos a Marple Evidence. Eu sou o vosso anfitrião, Joaquim. Digam olá. De que parte do mundo estão a assistir? É sempre uma emoção ouvir-vos. Vamos começar. Era o tipo de noite que brilhava com promessas e pretensões. Uma visita privada exclusiva à Galeria Halberton, um nome que tinha mais peso nos círculos de boatos do que no brilho das colunas sociais. Os convites eram entregues pessoalmente, em papel cartão grosso creme. A lista de convidados, um desfile da elite rarefeita, patronos da arte, membros da pequena realeza e críticos que criticavam ou santificavam com igual floreio. E a peça central de tudo, a aguardada estreia da sensação modernista em ascensão, Xavier Montalban. No entanto, quando a cortina drapeada foi aberta precisamente às 20h, conforme determinado pelo diretor da galeria, ouviu-se um suspiro audível, não de admiração, mas de inquietação. A tela estrelada, as visões perdidas, não estava em sua moldura. Em seu lugar, restava apenas uma borda dourada vazia, ameaçadoramente nua. Mais chocante ainda, Xavier Montalban, o taciturno gênio, nascido na Espanha, cuja paixão tempestuosa lhe rendera fama e infâmia, não havia chegado, nem fora visto desde a manhã anterior. Lady Millicent Fairfax, benfeitora das artes e dona da ala mais cobiçada da galeria, permaneceu imóvel diante da moldura vazia, com a mão enluvada tremendo levemente. Ao lado dela, Julian Halberton, proprietário da galeria e guardião relutante da mística de Montalban. Pigarreou com um som semelhante ao de um homem se afogando educadamente. Um murmúrio se espalhou como tinta derramada pelo salão de mármore. Houve algum tipo de atraso? Perguntou Sir Oliver Fells, financista e patrono acidental das artes. Ou será alguma manobra modernista assustadora? Não, disse Halberton, a cor desaparecendo do rosto anguloso. Isso não faz parte da exposição. Em meia hora, a imprensa, farejando escândalo como cães no cio, começou a especular. Roubo, farsa, protesto artístico. No entanto, foi a sugestão discreta de Lady Millicent que, em última análise, deu o tom para o que se seguiu. Alguém precisa chamar o Monsieur Poirot, disse ela, com os olhos semicerrados sob um chapéu velado. Se isso é crime, e ouso dizer que sinto que é, então só há um homem que pode desvendá-lo. Na manhã seguinte, precisamente às 10h03, Hercule Poirot chegou à Galeria Halberton. Estava, como sempre, impecável. Um terno cinza claro com um alfinete de gravata preto. Botas tão engraxadas que refletiam as clarabóias da galeria e um bigode que se curvava com um desafio imperial. Não carregava pasta, apenas uma bengala, fina e uma expressão de suprema ordem. Não me importo com arte moderna, informou ele a Julian Halberton enquanto atravessavam o salão de exposições, agora isolado do público. Mas me importo muito com a ordem das coisas, e foi a desordem que me trouxe aqui, n'est-ce pas? Halberton, com uma deferência incomum, assentiu. Não sabemos se ele foi levado ou se fugiu, e a pintura desapareceu. Nenhum sinal de arrombamento, nada nas câmeras. É como se tanto o homem quanto a obra-prima tivessem evaporado. Os olhos de Poirot se estreitaram.
A natureza não permite tais desaparecimentos sem motivo, Monsieur Alberton. E o motivo sempre estará na mente de homens e mulheres. Ele parou sob a moldura vazia, inclinou a cabeça e franziu a testa. Sim, isto não é apenas um roubo. Isto é um drama. Um drama com elenco, roteiro e um motivo. Na sala de estar do andar de cima, Poirot encontrou seus suspeitos, reunidos não por intenção, mas por inércia social. Lá estava Beatrix, Vaughan, musa de Montalban e suposta amante, envolta em um vestido de seda ocre que contrastava com sua expressão de frio distanciamento. Ao lado dela, sentava-se Edward Linnet, um pintor rival conhecido por seu humor ácido e influência decrescente. Em um sofá próximo, descansava Margot Hale, a crítica que certa vez chamara a obra de Montalban de um sonho febril rabiscado por um narcisista. E de pé, à parte, olhando pela janela com o distanciamento estudado dos terrivelmente ricos, estava Lord Theo Markham, um investidor da galeria e recente comprador de As Visões Perdidas. Poirot ficou de pé, observando-os, como um general faria com suas tropas antes da batalha. Senhores, senhoras, disse ele suavemente, vamos começar. Poirot sentou-se na poltrona de espaldar alto, que dominava o canto norte da sala, ajustando os punhos da camisa com meticuloso cuidado. Os suspeitos o observavam com uma mistura de curiosidade e apreensão, como se não soubessem se haviam sido chamados para um chá ou para um julgamento. Beatrix Vaughan foi a primeira a quebrar o silêncio. Se o senhor está aqui para acusar Xavier de encenar algum desaparecimento elaborado para chamar atenção, Monsieur Poirot, sugiro que não perca tempo. Ele era perfeitamente capaz de fazer teatro. Seu tom era frágil, ensaiado, mas sua mão, apoiada no braço do sofá, estava tensa. Poirot inclinou a cabeça. Ah, mademoiselle, mas a senhora presume demais. Eu não acuso ninguém. Eu observo. E acho a atmosfera aqui carregada, digamos assim. Não apenas de pesar ou preocupação, mas de atrito, de inquietação. Beatrix zombou baixinho e desviou. O olhar Poirot virou-se para Edward Linnet, cujos olhos semicerrados revelavam uma amargura profunda, mal disfarçada por uma indiferença afetada. Monsieur Linnet, o senhor e o Monsieur Montalban, como descreveriam o relacionamento de vocês? Linnet deu um sorriso irônico. Preocupado, competitivo, às vezes civilizado, sempre tenso. Ah, e mesmo assim você veio à exposição dele. Curiosidade. E porque é esperado, não é? Artistas prestam homenagem, mesmo àqueles que detestam. Detestar? O tom de Poirot era casual, mas seu olhar se tornou aguçado. Linnet abriu as mãos. Xavier era talentoso, inegavelmente, mas vaidoso, petulante. Ele encarava as críticas como uma afronta pessoal e os elogios como algo merecido. Ele acendeu rápido demais e sabia disso. Você falou com ele nos dias anteriores à exposição? Não, não nos falávamos há semanas. Desde... Ele parou de falar, a boca se contraindo. Poirot inclinou-se para a frente. Por favor, continue. Um instante se passou antes que Linnet dissesse. Ele me acusou de plágio. Disse que um trecho meu se inspirou demais em uma de suas obras anteriores. Absurdo, claro. Mas ele fez um escândalo na festa de Haviland 2 semanas atrás. Margot Hale deu uma risada seca.
Xavier fez um escândalo em todos os lugares. Poirot virou-se para ela com interesse educado. Mademoiselle Haley, suas críticas são incisivas. Sua última crítica ao Monsieur Montalban não foi favorável. Ela arqueou uma sobrancelha. Sou uma crítica, não uma animadora de torcida. Eu disse que o trabalho mais recente dele carecia de maturidade, que se baseava em truques de sombra e simbolismo sem profundidade real. E como ele respondeu a essa crítica? Dramaticamente. Me enviaram uma carta declarando que eu não conseguia entender a alma da arte moderna. Me chamaram de relíquia com língua afiada. Emoldurei a carta. Você o viu no dia em que ele desapareceu? Não, disse ela. E eu me lembraria. Ele teria tentado me encantar ou me insultar. Possivelmente as duas coisas. Poirot assentiu levemente e voltou sua atenção para Lord Theo Markham. A compostura do homem era praticada, mas os dedos de uma das mãos se moviam sutilmente com o anel de sinete de ouro da outra. Você comprou as visões perdidas antes de ser revelado? Markham assentiu brevemente. Era para ser a peça central da minha coleção particular. Paguei uma quantia considerável. E como você conseguiu adquiri-lo, se me permite perguntar? Por meio de Julian Halberton, é claro. Ele intermediou o negócio em nome de Xavier. Nunca negociei diretamente com o artista. Você não o conheceu? Markham balançou a cabeça. Não de forma significativa. Um aperto de mão uma vez, eu acho, em um baile de caridade. Poirot franziu a testa. Então, você comprou um quadro caríssimo de um homem que não conhecia? Os lábios de Markham se estreitaram. Sua reputação o precedeu. Além disso, no meu círculo, a aquisição costuma ser mais importante do que a arte em si. Uma filosofia, murmurou Poirot. Não uma que eu compartilhe. Ele se levantou, tirando uma mancha invisível da lapela. Merci, meus amigos. Por enquanto, isso basta. Falarei com o Sr. Halberton em seguida. Mas antes de ir, uma última pergunta a todos. Ele se virou, girando suavemente sobre um pé. Há alguém aqui que possa dizer com certeza que viu Xavier Montalban no dia da exposição? Ninguém respondeu. Até os olhos de Beatrix vacilaram. Interessante, disse Poirot suavemente. Ele saiu da sala e voltou para o andar de baixo, onde Julian Halberton estava no escritório particular da galeria, consultando nervosamente um livro-razão no qual claramente não tinha interesse. Ele olhou para cima quando Poirot entrou, com alívio misturado com medo em sua expressão. Poirot, disse ele, espero que tenham cooperado. Eles foram informativos, embora nem sempre da maneira que pretendiam. Poirot sentou-se numa cadeira em frente à secretária de Halberton. Você cuidou da venda de As Visões Perdidas? Sim, disse Halberton. Montalban insistia em privacidade. Ele não gostava de negociar com compradores. Dizia que isso manchava a pureza da arte. Preferia que eu atuasse como intermediário. E quando foi a última vez que você o viu? 2 dias antes da exposição. Ele mesmo trouxe o quadro. Trancou-o no depósito dos fundos. Assinou os papéis finais para a venda. Poirot juntou os dedos. Tem certeza de que foi ele? Halberton piscou. Claro! Ele não saiu da galeria com a pintura? Não.
Eu mesmo o coloquei na sala segura depois. Nosso circuito interno de TV confirma. Poirot recostou-se, estreitando os olhos. E, no entanto, na noite da inauguração, a pintura havia desaparecido. Nenhuma filmagem mostra sua remoção? Nenhum. Revisamos o caso exaustivamente. Ninguém mais entrou naquela sala até que a cortina fosse levantada. Curioso, refletiu Poirot. A menos, é claro, que o quadro nunca tenha estado na moldura. Alberton pareceu horrorizado. Mas eu mesmo o desempacotei. Poirot assentiu, pensativo. Gostaria de ver aquele quarto agora, por favor. Caminharam em silêncio por um corredor lateral até o depósito seguro da galeria. Uma sala, modesta e sem janelas, forrada de armários com controle de umidade e prateleiras pesadas. Poirot examinou a porta, a fechadura, as dobradiças. Em seguida, voltou sua atenção para o canto mais distante, onde caixotes vazios estavam empilhados ordenadamente. Esta é a caixa que continha as visões perdidas. Ele perguntou. Sim, nós o desempacotamos juntos. Ele me disse para não desembrulhá-lo completamente até o dia do show. Deixe a luz incidir sobre ele com frescor, disse ele. Poirot ajoelhou-se ao lado da caixa. Passou a mão por dentro e parou. Algo lhe chamou a atenção. Uma leve mancha de pigmento, quase invisível. Ele tirou um lenço branco do bolso do peito e tocou delicadamente na mancha. Então, se levantou. Julian, disse ele baixinho. Você mesmo inspecionou a pintura? Bem, não. Eu estava respeitando o desejo dele. Poirot ergueu um dedo. É sempre um erro se submeter inteiramente ao artista. Orgulho e vaidade são excelentes disfarces para enganar. Ele se virou e caminhou lentamente pela sala, parando finalmente em uma prateleira onde estavam arquivados portfólios de esboços. Monsieur Alberton, o senhor foi muito prestativo. Voltarei amanhã. Mas antes de ir, diga-me, o Monsieur Montalban já usou modelos? Às vezes, embora menos ultimamente. Beatrix posou para várias de suas peças anteriores. Poirot levou o dedo aos lábios. Sim, isso é muito útil. Ao sair da galeria, o vento lá fora aumentou, espalhando flores da fileira de cerejeiras, ornamentais que ladeavam a rua. Poirot parou, olhou para o céu e murmurou para si mesmo. A pintura pode ter desaparecido, mas o artista deixou algo para trás. A questão não é quem levou a pintura, mas por que ela teve que desaparecer. E com isso, ele chamou um táxi, seus pensamentos já dando 2 passos à frente. Na manhã seguinte, Hercule Poirot encontrou-se no apartamento de Beatrix Vaughan, em Chelsea. Um estreito edifício eduardiano de tijolos vermelhos e era, aninhado entre discretos sobrados ocupados por escritores, viúvas e aqueles determinados a aparentar ambos. A rua estava silenciosa, mas a batida de Poirot ecoou decisivamente, como a pontuação de uma discussão bem fundamentada. Beatrix respondeu vestindo um manto de seda verde claro e uma expressão de irritação resignada. Monsieur Poirot, disse ela com a voz tensa, veio me acusar de esconder Xavier no meu armário de roupas de cama? Mas não, mademoiselle, disse Poirot suavemente. Eu apenas desejo entender os últimos dias de um homem que está desaparecido ou encenou-se um desaparecimento dos mais teatrais.
A senhora, acredito, está bem posicionada para fornecer informações. Ela o observou, ponderando o sarcasmo contra a autopreservação, e então se afastou. Muito bem, mas não vou bancar a musa trágica. Esse papel não me serve mais. Sua sala de estar era de bom gosto, ainda que levemente caótica. Telas encostadas nas paredes, algumas inacabadas, outras ousadamente abstratas. Os livros estavam empilhados não em prateleiras, mas em pilhas deliberadas por cor. Sobre uma mesa, um cigarro queimava sem vigilância em um cinzeiro de cristal. Poirot sentou-se delicadamente na beirada de uma cadeira estofada em veludo desbotado. Você o amava, não é? Beatrix exalou fumaça com uma paciência teatral. Você precisa entender que amor não é a mesma coisa que lealdade. Nem é cegueira. Eu amava o brilhantismo dele, sim, mas eu temia mais as sombras dele. Ele era volátil? Ele era intenso, encantador em um momento, frio no outro. Ele via as pessoas não como companheiras, mas como arquétipos. Eu era a sereia. Julian era o mercador. Edward, o usurpador. Ele nos escalou como se estivéssemos em uma peça teatral. Poirot assentiu, absorvendo a metáfora. E em tal teatro, quem era seu antagonista? Ela riu amargamente. Ele mesmo, sempre. Mas, se você quer dizer rivais, Edward o detestava. Margot o humilhava na imprensa. E Theo? Bem, Theo gostava de possuí-lo. Os olhos de Poirot piscaram. Você sugere que Lord Markham via Xavier como propriedade? Ele comprou sua obra antes de qualquer outra pessoa. Comprou a narrativa, a influência. Xavier o detestava por isso. Ele se sentia enjaulado, comprado e exibido como um pássaro raro. E mesmo assim, ele concordou com a venda? Ele precisava do dinheiro. Sua última exposição em Paris fracassou. Ele estava afundado em dívidas, embora nunca admitisse. Poirot olhou para a lareira. Uma pequena fotografia emoldurada chamou sua atenção. Xavier manchado de tinta e com o olhar arregalado, com Beatrix inclinada para ele, ambos rindo. Ela seguiu seu olhar e a virou para baixo com uma mão rápida. Nós brigamos, sabe? Disse ela. Na noite anterior à exposição. Ele me acusou de estar entediada com ele. Eu disse que ele já era meio fantasma. Ele saiu furioso. Foi a última vez que o vi. Poirot se levantou. Merci, mademoiselle. A senhora foi muito honesta. Quando ele se virou para sair, ele acrescentou. Você também é um artista? Em outra vida, talvez? Hoje em dia, sou mais uma musa do que uma criadora. Então, você entende a composição, a forma, a disposição das coisas. Ela deu um sorriso pequeno e tenso. E as coisas que ficaram de fora. Poirot inclinou a cabeça e saiu. Em seguida, ele visitou a Scotland Yard, onde o inspetor Japp o recebeu com o cansaço de um homem acostumado ao tipo de subversão educada de Poirot. Você acha que o pintor encenou isso? Perguntou Japp, oferecendo-lhe chá com um grunhido. Poirot recusou. Acho, mon ami, que o pintor não pretendia desaparecer. Acho que outra pessoa garantiu isso. Japp ergueu uma sobrancelha. E do shield pour retirar. Então agora estamos caçando um homem desaparecido e uma pintura roubada? Talvez não tenha sido roubado, murmurou Poirot. Talvez tenha sido escondido. Você tem alguma coisa? Apenas uma impressão. Uma sensação de que a ausência da pintura tem o objetivo de enganar, não de enriquecer.
Não há mercado para uma obra-prima roubada que não pode ser vendida. Mas há grande valor em uma pintura que nunca chega, especialmente uma com um comprador já garantido. Jape franziu a testa. Você acha que o comprador está envolvido? Poirot não respondeu diretamente. Gostaria de ver o estúdio de Xavier, Montalban. O estúdio ficava no último andar de um antigo armazém perto do rio, com as janelas cobertas de poeira e um aroma que mesclava terebintina e ego. Poirot entrou lentamente, examinando o espaço. Um leve rastro de pegadas marcava o rádio. Chão empoeirado, recente, mas apenas um par. Sobre um cavalete havia uma tela inacabada. Traços ousados, ângulos nítidos, crua, emocionante. Poirot se aproximou. A pintura não era As Visões Perdidas, mas algo mais. Uma peça feita às pressas, talvez. Ele se virou para a mesa de trabalho desorganizada. Esboços cobriam a superfície. Olhos, bocas, fragmentos de corpos. Mas um chamou sua atenção. O contorno a lápis de uma mulher em repouso, inconfundivelmente Beatrix. Na parte inferior, rabiscadas em francês, estavam as palavras La Sabe. Ela sabe. A testa de Poirot franziu. Ele procurou cuidadosamente nas gavetas. Em uma delas, embaixo de uma pilha de pincéis, encontrou um recibo de um segundo porta-retratos, encomendado de um fornecedor no Sorro, datado de 3 semanas antes. Curioso, sussurrou Poirot. Por que um homem que encomenda uma única pintura encomenda 2 molduras? Ele deu um passo para trás, sua mente organizando os fatos como se estivesse compondo uma sinfonia. Cada nota posicionada, ainda não tocada. Naquela noite, Poirot retornou à Galeria Halberton. O prédio estava silencioso. A exposição havia sido suspensa. Apenas o segurança permaneceu na entrada. E Julian Halberton estava em seu escritório. Achei que você viria, disse Halberton. Poirot fechou a porta atrás de si. Você conhecia bem o Xavier, tão bem quanto qualquer um. Ele era imprevisível, mas magnético. A galeria deve muito de sua relevância atual a ele. Então você desejará vê-lo encontrado. Claro! Poirot encostou-se à mesa quase casualmente. Monsieur Halberton, o senhor sabe que Xavier mandou construir uma segunda estrutura? Halberton piscou. Não! Por quê? Para esconder uma cópia, talvez. Ou para trocar a pintura original sem aviso prévio. Ou... Poirot fez uma pausa, deixando o silêncio se impor. Para esconder algo atrás da tela. Esconder o quê? A voz de Poirot baixou. Não é uma mensagem. Não é uma falsificação. É um corpo. A cor desapareceu do rosto de Halberton Poirot. Deu um passo para trás. A caixa que você desempacotou. Você já considerou que ela nunca foi aberta por Xavier? Que a pintura que ele entregou era uma moldura oca com seu próprio corpo escondido dentro. Talvez enrolado na tela, selado e disfarçado. A boca de Halberton funcionava inutilmente. Alguém aqui, disse Poirot, com a voz suave e afiada, moveu aquela caixa depois da exposição. Retirou-a antes da galeria reabrir. Alguém que tinha acesso. Alguém que sabia quando o guarda fazia seu intervalo. Halberton sentou-se pesadamente. Você acha que Xavier foi assassinado antes da exposição? Poirot ajustou as abotoaduras. Acho que ele nunca teve a intenção de desaparecer, mas outra pessoa pretendia que ele desaparecesse. E usaram a Xiaoyao,
Arte, sua grande obra-prima, como um caixão. Meu Deus! Sussurrou Halberton. Poirot se virou, com os olhos brilhando. E agora, monsieur, é hora de encontrar a única pessoa que sabia exatamente quando aquela caixa deixou de ser vigiada. E por que ela tinha tanto a perder se a pintura fosse revelada. Quando Poirot saiu para a noite, um vento frio soprou pelo pátio da galeria. Ele parou por um instante e olhou para o céu que escurecia. Agora, disse a si mesmo, estamos mais próximos. A arte era o palco, mas a performance era o assassinato. Ele sorriu fracamente, com os olhos brilhando, e em breve o ato final começará. O dia seguinte amanheceu cinzento e ameaçador. Um fino véu de névoa envolvendo a cidade como segredos, a consciência. Hercule Poirot estava sob o pórtico da residência de Lord Theo Markham em Mayfair, impecavelmente vestido como sempre, embora o peso de seus pensamentos parecesse aprofundar ligeiramente as rugas nos cantos dos olhos. Quando o mordomo abriu a porta, Poirot foi conduzido a uma sala de estar do tamanho de um salão de baile, toda de madeira escura e elegância severa, fracamente iluminada pela teimosa luz do dia que se filtrava através de cortinas de renda. Lord Markham entrou momentos depois, vestindo um roupão de seda da cor de dinheiro antigo e uma expressão esculpida em mármore. Poirot, disse ele com um sorriso forçado. Perdoe a informalidade. Eu não esperava visitas antes do almoço. Poirot assentiu com cortesia mecânica. Claro, Lord Markham. Não vim para perturbar, mas para perguntar. Sobre uma transação. Agachida. Pintura, disse Markham imediatamente. Presumo que você esteja aqui por causa das visões perdidas. Que fiasco! Sim, e no entanto, não apenas uma questão financeira, eu suspeito. Markham serviu-se de um conhaque, apesar da hora. Um homem desaparece e, de repente, qualquer excentricidade se torna suspeita. Se eu acredito que Xavier fugiu, completamente. O homem era instável, possivelmente louco. No entanto, você investiu uma quantia considerável na loucura dele. Markham tomou um gole. A loucura vende, o gênio assusta. E os artistas, os verdadeiros artistas, muitas vezes ficam em algum lugar no meio. Os olhos de Poirot brilharam. E quando eles deixarem de ser úteis? Quando a loucura deles ameaçar a reputação do investidor? O que acontece? Markham deu um sorriso frio. Você está insinuando que eu fiz alguma coisa com Montalban? Estou sugerindo, respondeu Poirot calmamente, que você tinha um motivo. Se a pintura decepcionasse, seu nome ficaria para sempre ligado a um fracasso. Se Xavier renegasse, sua aquisição teria se tornado um escândalo público. E talvez, mais importante, ao que Xavier sabia. A compostura de Markham vacilou, apenas brevemente. Poirot continuou suavemente. Xavier escreveu ela, sabe sob um esboço de Beatrix. Uma pista, talvez, mas poderia facilmente se aplicar a uma série de coisas. Segredos são a moeda do seu mundo, não? Não respondo a insinuações. Então, responda a um fato, disse Poirot, agora firme. Você foi visto entrando na galeria na noite anterior à exposição, bem depois do horário de fechamento. Markham apertou o maxilar. Eu estava inspecionando o espaço, garantindo que a exposição correspondesse às minhas expectativas. Sozinho? Um membro da equipe me deixou entrar. Qual membro da equipe?
Markham desviou o olhar. Julian Halberton. Poirot notou a hesitação. Curioso, murmurou ele. Naquela mesma noite, a pintura já estava desaparecida. Ou melhor, nunca esteve lá. Markham pousou o conhaque, o cristal tilintando bruscamente. Você tem uma teoria, Poirot. Compartilhe. Poirot se levantou. Ainda não. Não completamente, mas em breve. Ele abaixou a cabeça e se virou. Merci, milord. O senhor confirmou o que eu precisava. Lá fora, Poirot parou nos degraus, olhando para a fachada silenciosa da casa. Poder e pressão, segredos e posse. Um retrato incompleto, mas que se tornava mais nítido a cada hora. Ele retornou à Galeria Halberton naquela tarde. Julian o esperava, pálido e abatido, com um leve tremor na voz. Poirot, disse ele rapidamente. Descobrimos algo. No registro de entregas. Ele levou Poirot até o escritório do arquivo, onde uma assistente júnior organizava a papelada com o olhar frenético de alguém que não havia dormido. Ela lhe entregou uma pasta. Aqui, disse ela. O diário de bordo. A caixa que Montalban entregou, marcada para a exposição principal, foi assinada sim. Mas outra caixa, marcada simplesmente como particular, foi assinada na manhã seguinte à inauguração, sem descrição, sem autor. Os dedos de Poirot apertaram o papel com mais força. E quem assinou? Um porteiro temporário, disse Julian. Mas revisamos o circuito interno de TV. O homem que saiu com a caixa. Ele usava o uniforme da galeria, sim, mas não era igual a nenhum funcionário conhecido. Ele foi encenado. Poirot fechou a pasta lentamente. A remoção foi premeditada e programada para evitar a imprensa e a polícia, o que significa que quem organizou tudo sabia o cronograma. Ele olhou para Julian. Você me dará acesso à lista de funcionários. Todos que tinham uma chave. Todos que poderiam anular os protocolos de segurança. Julian assentiu. Poirot bateu na pasta uma vez. E enquanto você prepara isso, tenho outra tarefa. O segundo quadro que Xavier encomendou. Onde foi entregue? O estúdio dele, disse Julian. Presumimos que fosse para armazenamento. A boca de Poirot se curvou levemente. Não, senhor. Foi por engano. O estúdio novamente. Desta vez, Poirot trouxe consigo 2 agentes da Scotland Yard. Eles abriram o depósito dos fundos, onde materiais não utilizados e obras descartadas eram guardados sob uma lona. Lá, atrás de vários cavaletes empilhados, estava o segundo. Quadro. Poirot examinou-o minuciosamente. As bordas internas apresentavam leves arranhões, vestígios de cola. E mais, uma trava escondida, quase invisível, encaixada na grade lateral. Ele se virou para o policial ao seu lado. Traga o restaurador. De arte, s'il vous plaît. Precisamos examinar isso mais de perto. 1 hora depois, eles confirmaram. A moldura havia sido escavada, adaptada para esconder um objeto não mais grosso que uma tela enrolada. Ou um corpo humano firmemente amarrado. Mas não havia corpo algum agora. Poirot virou-se, pensativo. Foi usado, disso tenho certeza. Mas o descarte veio depois. A pintura foi o veículo, o crime, artístico em mais de um sentido. Mais tarde, naquela noite, Poirot voltou ao seu apartamento, onde encontrou um bilhete escondido por baixo da porta. Senhor, Poirot,
Não posso ser visto falando com você em público, mas sei de uma coisa. Encontre-me no calçadão perto da ponte Battersea. 00:30. B. Beatriz. Poirot guardou o bilhete no bolso, franzindo a testa. Pontualmente à 00:30, Poirot esperava na tranquila orla do rio, a névoa baixa rodopiando ao redor da luz do poste. Beatrix parecia uma figura de sonho. Casaco bem abotoado, chapéu abaixado. Ela não o cumprimentou. Ele me disse uma coisa, disse ela suavemente. Um dia antes de desaparecer, ele disse: se tudo der errado, diga ao Poirot para olhar o que está faltando, não o que ficou para trás. Poirot arregalou os olhos. Ele sabia que estava em perigo? Acho que sim. Ele estava assustado, mas desafiador. E você não avisou ninguém? A voz dela falhou um pouco. Ele já tinha dito coisas antes, coisas melodramáticas. Eu não acreditava que desta vez seria diferente. Poirot se aproximou. O que está faltando, Beatrix? Ela o encarou. Não só a pintura. O diário dele, seus últimos esboços, tudo sumiu. O coração de Poirot disparou. Milhares de toneladas, sussurrou ele. Claro, a verdadeira ameaça. O que Xavier descobrira, o que ele estava prestes a revelar. Ele se endireitou. Precisamos voltar para a galeria, agora. Por quê? Os olhos de Poirot arderam com uma certeza repentina. Porque o assassino não matou apenas Xavier. Tentaram apagá-lo. Mas, ao fazer isso, esqueceram de uma coisa. A arte deixa uma sombra. E eu sei onde a dele caiu. Enquanto corriam pela cidade adormecida, a mente de Poirot avançava como as engrenagens. De um relógio bem feito, a peça final estava próxima. Em breve, tudo estaria reunido. E então, a cortina se abriria para a revelação final. A Galeria Halberton estava imersa em silêncio quando Poirot e Beatrix chegaram pouco depois da 1 da manhã. Julian Halberton concordou relutantemente em conceder-lhes acesso após um telefonema conciso do inspetor Japp. O segurança, com os olhos turvos e ansioso, destrancou a porta principal e acenou para que entrassem, murmurando algo sobre artistas e lunáticos antes de se retirar para seu posto. Poirot moveu-se rapidamente, mas com a precisão que lhe era característica, seus passos ecoando pelo piso de mármore. Ele não se dirigiu ao salão principal de exposições, mas sim a uma ala menos impressionante nos fundos do edifício, a Galeria de Arquivo Temporário, onde obras menos conhecidas eram rotacionadas e exibidas por curtos períodos. Este quarto, murmurou Poirot. Ele é sempre ignorado, e suspeito que seja exatamente por isso que foi escolhido. Beatrix o seguiu em silêncio, o ar ficando mais frio à medida que entravam. A sala estava às escuras, o sistema de segurança desativado por ordem de Julian. Poirot acendeu as luminárias de parede, iluminando fileiras de telas de tamanho médio em molduras de madeira discretas. A maioria eram trabalhos de estudantes sem assinatura, esboços experimentais e contribuições sem assinatura de coletivos regionais. Ele examinou os rótulos. Nenhum chamou sua atenção, até parar diante de uma pequena tela abstrata dominada por tons suaves de cinza e ocre. Seus olhos se estreitaram. Este aqui, disse ele suavemente, não está na lista de inventário fornecida ontem. Beatrix olhou para ele. Não é obra de Montalban?
eu reconheceria a letra dele. Poirot se aproximou, tirando uma pequena lupa do bolso, sem assinatura, sem título, sem atribuição de artista. Ele examinou a moldura. No canto inferior havia uma leve mancha de algo mais escuro que tinta. Óleo, talvez. Sangue, talvez. Então, estendeu a mão e removeu cuidadosamente a tela do suporte. Atrás dela, dobrado e encaixado na parte de trás da moldura, havia um envelope plano. Ele o entregou a Beatrix, sem dizer uma palavra. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia 4 folhas de pergaminho. Desenhos, anotações. Uma em particular chamou a atenção de Poirot. Um esboço da silhueta de um homem em pé ao lado de uma mulher, com os rostos obscurecidos, mas com traços inconfundíveis. Era Lord Markham. A legenda que acompanhava o texto dizia simplesmente: "O marionetista não pinta, ele compra." Outra página continha um relato escrito, incompleto, mas claramente iniciado pelo próprio Montalban. Detalhava uma transação. Markham pressionando-o a falsificar o roubo de As Visões Perdidas em troca do perdão de uma dívida significativa. Montalban concordou a princípio, mas algo mudou. "Nunca foi sobre a pintura", disse Beatrix em voz baixa. "Era sobre destruí-la. Se Xavier se recusasse, fariam a pintura desaparecer para ele, junto com ele." Poirot assentiu sombriamente. "De fato, Lord Markham queria apagar Xavier, não apenas silenciá-lo. Um artista arruinado ainda pode falar. Um desaparecido se torna um mito. Mas um morto..." Ele removeu delicadamente a última folha do envelope. Uma carta inacabada para Poirot. "Senhor Poirot, se isso te encontrar, é porque não ando mais livremente. Eles temem o que eu possa revelar. Acham que não entendo o jogo. Mas eu vejo a moldura, as sombras, a falsificação por trás da civilidade deles. O comprador, o corretor, o crítico, todos desempenham papéis. Mas apenas um tem o motivo para encerrar a performance completamente. Não olhe para o que lhe mostram. Olhe para o que escondem." Abaixo havia o esboço de um pássaro em uma gaiola, com uma asa estendida além das grades. Poirot dobrou a carta silenciosamente e a guardou no bolso interno. "Precisamos falar com Julian Halberton", disse ele. "Agora." Eles encontraram Julian, andando de um lado para o outro no escritório principal, visivelmente angustiado. "Poirot?" perguntou ele assim que entraram. "O que aconteceu?" Poirot fechou a porta silenciosamente atrás deles. "Encontrei a voz perdida do seu artista. Estava escondida atrás de uma pintura falsa. Uma obra sem assinatura adicionada à sua rotação temporária. Era para ser invisível, assim como a verdade que escondia." Julian empalideceu. "O que você quer dizer?" Poirot deu um passo à frente. "Você fez parte disso, não foi? O plano original era enganar, não assassinar. Xavier concordou em desaparecer, sumir. Um golpe publicitário, talvez. A pintura escondida, seu valor inflado. Mas então ele mudou de ideia. Tentou desistir." Julian gaguejou. Não, eu nunca." "Não minta para mim, senhor. A caixa foi movida sob a sua supervisão. O falso carregador. Quem saberia como burlar os sistemas de segurança além do senhor?" Julian afundou numa cadeira. "Eu não sabia que iam matá-lo.
Beatrix engasgou. Foi Markham, disse Julian, engasgando com as palavras. Ele disse que seria temporário, que Xavier iria para o exterior. Alguns meses e depois voltaria, renascido como uma lenda. Mas Xavier se recusou a deixar a pintura ser destruída. Esse era o acordo. Markham queria o mito, não o homem. Poirot se inclinou. E então você ajudou a se livrar do corpo. Achei que fosse só a pintura, sussurrou Julian. Quando a caixa foi removida, não olhei lá dentro. Não queria saber. Poirot olhou para Beatrix e depois novamente para Julian. É hora, disse ele, de reunir os outros. No início da noite do dia seguinte, todos estavam reunidos no salão principal da galeria, agora fechado ao público. Lord Markham, Margot Hale, Edward Linnet, Beatrix, Julian Halberton e o inspetor Japp, parados sombrios e vigilantes perto da porta. Poirot estava diante deles, sob a moldura vazia, onde as visões perdidas deveria ter pendurado. Todos vocês desempenharam seus papéis, disse ele, com as mãos entrelaçadas com delicadeza. O rival, a musa, o crítico, o corretor, o comprador. Seus olhos pousaram em Markham, mas apenas um de vocês tinha o motivo e os meios para silenciar Xavier para sempre. Markham deu um sorriso irônico. Isso de novo? Você tem alguma evidência concreta, Poirot? Ou estamos brincando de teatro policial? Provas? Ecoou Poirot. Não. Eu não brinco com impressões digitais ou marcas de sapato. Mas tenho algo melhor. Motivo, psicologia e a própria voz dele. Ele mostrou o envelope. Em suas últimas horas, Xavier escondeu isto. Esboços, palavras, testemunhos do seu medo e da sua manipulação. Ele entregou as páginas a Japp, que as folheou com ar sério. Então, Poirot se voltou para o grupo. Markham temia mais o escândalo do que o fracasso. Ele orquestrou uma farsa para inflar o valor, transformar o artista em um mito. Mas Xavier se recusou a ser apagado. Então, Markham agiu. Com a cumplicidade relutante de Halberton, o corpo foi escondido no próprio caixote, destinado a guardar a pintura. Uma manobra, um truque. Ele apontou para Markham. Mas a verdadeira arte, messieurs et mesdames, não era a pintura. Era a performance, a narrativa, o gênio em extinção. Vocês pensaram que o mundo esqueceria o homem e valorizaria o mito. O rosto de Markham ficou pálido. Poirot continuou, com a voz suavizando. Mas Xavier te enganou. Ele deixou sua sombra para trás. E agora, a verdade vai pairar no lugar dela. Enquanto Japp se aproximava para prender Markham, a sala ficou em silêncio. Ninguém falou. Até Edward Linnet, geralmente cheio de comentários cáusticos, pareceu abalado. Beatrix fechou os olhos. Poirot se virou e olhou mais uma vez para a moldura vazia. É apropriado, murmurou ele, que permaneça vazio, pois o que foi tirado jamais poderá ser verdadeiramente reposto. Mas agora, pelo menos, podemos devolver-lhe o nome. E com isso, Poirot ajustou a gravata, alisou o bigode e caminhou para a noite tranquila. Seu trabalho, por enquanto, concluído. As consequências da prisão de Lord Markham repercutiram no mundo artístico londrino como uma pedra jogada em um lago com manchas de óleo, lenta, brilhante e imunda sob a superfície.
Manchetes especulavam, Marchand sussurravam e, de repente, Xavier Montalbán, antes considerado um modernista volátil, tornou-se um gênio trágico. Seus últimos esboços, recuperados por trás da pintura falsificada, foram autenticados e protegidos sob o selo da polícia, enquanto seu estúdio foi formalmente designado como cena de crime. Mesmo morto, ele alcançou o que tantos artistas almejavam: a imortalidade envolta em escândalo. Mas para Hercule Poirot, o assunto ainda não estava completo. Ele estava mais uma vez no salão central, agora vazio, da Galeria Halberton, sozinho, exceto pelo inspetor Japp, que inspecionava o aparato de segurança com um caderno na mão. "Diga-me, Poirot", disse Japp, sem olhar para cima. "Por que esconder a pintura? Por que não destruí-la de uma vez ou falsificar uma cópia e vender o original?" "Por que, mon ami?", respondeu Poirot, com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás. Das costas, isso nunca foi uma questão de comércio. Foi uma questão de controle. Markham precisava que a pintura desaparecesse para que o mito pudesse nascer. E se Xavier tivesse destruído a pintura pessoalmente, ele teria assumido essa narrativa. Markham não podia permitir isso. Ele apontou para o espaço onde a moldura dourada estivera pendurada. Ele queria que o vazio falasse mais alto que a própria arte. Foi por isso que planejou o roubo. Mas quando Xavier se recusou, quando ameaçou expor tudo, o mito se tornou mais valioso se o homem deixasse de existir. Japp balançou a cabeça lentamente. "Você pega os esquisitos, Poirot." Poirot deu de ombros modestamente. "É preciso manter as pequenas células cinzentas entretidas." Eles foram interrompidos por Julian Halberton, que se aproximou com o comportamento cuidadoso de um homem se mantendo na água. "Providenciei uma auditoria completa de nossas políticas de segurança", disse Julian. "E entreguei toda a correspondência restante com Markham a Scotland Yard. Espero que seja cooperação suficiente." Poirot o observou atentamente. "O senhor agiu por covardia, monsieur, mas não é o primeiro homem a escolher a sobrevivência em vez da integridade." Julian estremeceu ligeiramente. "Eu não sabia que o tinham matado." "Não", disse Poirot, "mas você suspeitou, e mesmo assim ficou em silêncio." O rosto de Julian ficou vermelho e ele se virou sem dizer mais nada. À medida que a galeria se esvaziava e o silêncio reinava na sala, os pensamentos de Poirot se voltaram para dentro. Restava uma pergunta sem resposta. Uma sombra que ainda não se dissipara. Beatriz. Dias depois, ele a encontrou sentada em um café ao ar livre em Bloomsbury, com o caderno de desenho aberto ao lado do café intocado. Ela não ergueu os olhos quando ele se aproximou. "Você saiu da galeria sem se despedir", disse ele, acomodando-se na cadeira em frente a ela. "Eu não tinha mais nada a dizer", respondeu ela. Sua voz era monótona, mas seus olhos estavam vermelhos. Poirot esperou, seu silêncio convidando à honestidade. "Eu o amava", disse ela finalmente. "Não do jeito que as pessoas pensam, não com corações e violinos, mas do jeito que uma pessoa ama uma tempestade. Algo perigoso, belo, sempre prestes a acabar." Poirot inclinou a cabeça. "E você sabia sobre o plano de desaparecer? Sobre as verdadeiras intenções de Markham?" "Não",
disse ela com firmeza. Ele insinuou algo dramático, mas eu pensei que fosse teatro, não uma confissão. Xavier vivia como pintava. Pinceladas largas, contraste intenso. Poirot assentiu. No entanto, foi você que ele tentou avisar. Não a polícia. Não um advogado. Beatrix deu um sorriso triste, porque ele sabia que eu ouviria, mesmo que eu não acreditasse nele. Poirot olhou para o caderno de esboços. O desenho na página era de Xavier. Não literal, mas abstrato. Linhas se misturando, uma sugestão de traços em vez de um retrato. Era cru, honesto. Você tem talento, mademoiselle. Eu o tinha, disse ela. E agora tenho fantasmas? Poirot hesitou. Há mais uma coisa, disse ele suavemente. Uma decisão final a ser tomada. Sobre a pintura. Ela piscou. Você quer dizer ex-visões perdidas? Nunca foi encontrado, disse Poirot. Só a caixa falsa. Acredito que estava escondida em outro lugar. Talvez Xavier a tenha levado antes de Markham agir. Talvez tenha sido destruída em pânico. Mas se ainda existe, deve emergir. Ou permanecer enterrada. Beatrix olhou para a rua. Se for encontrado, eles vão brigar por ele. Os abutres, os colecionadores, os críticos. Eles vão chamá-lo de obra-prima, não pelo que é, mas por causa de como ele morreu. A voz de Poirot baixou. Então, talvez nunca deva ser encontrado. Ela o encarou. Você manteria isso escondido? Depois de tudo isso? Poirot deu de ombros levemente. Não sou o guardião da verdade, mademoiselle. Apenas o seu mensageiro. Mas, neste caso, talvez a mensagem já esteja suficientemente clara. Ela fechou o caderno de esboços. Se eu encontrar, eu queimo. Poirot assentiu. Essa seria a sua escolha. E talvez o desejo dele. Despediram-se sem cerimônia. Poirot caminhou lentamente pela praça, parando para observar os pombos circulando a estátua de Darwin. Um lugar apropriado, pensou ele, para uma meditação sobre arte, evolução e extinção. O relatório final foi submetido à Scotland Yard uma semana depois. As conclusões de Poirot foram meticulosamente documentadas. Mas a ausência das visões perdidas deixou uma lacuna intencional. Um mistério, acreditava Poirot, só era verdadeiramente resolvido quando servia ao seu propósito. Neste caso, o propósito não era apenas a justiça, era a compreensão, a ambição, a traição, a natureza frágil e inflamável da criação. Poirot voltou para seu apartamento, colocou uma única tulipa no vaso sobre a lareira e sentou-se com seu chá, enquanto a chuva começava a cair. Ele não olhou para as manchetes naquele dia, nem compareceu à nova exposição organizada às pressas em memória de Xavier. Em vez disso, olhou pela janela e pensou em um homem que tentou moldar sua própria história, apenas para ser superado por aqueles que buscavam usá-la. E ele pensou, na moldura vazia na galeria, ainda em exposição, uma homenagem, eles chamaram, mas Poirot sabia melhor. Não foi uma homenagem, era uma pergunta. E às vezes, ele pensou, a pergunta deve permanecer sem resposta. Ele tomou um gole de chá, suspirou e se permitiu um momento de melancolia. Então, ele se levantou, ajustou os punhos e começou a tirar o pó da lareira. Um ato de ordem em um mundo que tantas vezes se encaminhava para o caos. Como sempre,
Foram as pequenas células cinzentas que trouxeram clareza. E eles, pelo menos, nunca ficaram em silêncio. Passou-se quase um mês após a prisão de Lord Markham, quando Hercule Poirot recebeu uma visita inesperada. Ele estava sentado em sua cadeira habitual no White's Tea Room, um estabelecimento conhecido por seu ambiente tranquilo e admirável moderação no serviço de doces, quando o maître se aproximou, fazendo uma leve reverência. Com licença, Monsieur Poirot. Há um jovem solicitando um momento do seu tempo. Um tal de Sr. Leo Bracknell. Poirot ergueu uma sobrancelha. Não conheço nenhum Sr. Bracknell. Ele diz que é sobre o pintor Montalban. Isso, claro, mudou tudo. Mande-o entrar, por favor. Leo Bracknell não tinha mais de 22 anos. Era franzino e tinha um comportamento nervoso. Usava um paletó de tweed grande demais para o seu corpo e segurava uma pequena pasta de couro contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. Seus olhos percorreram a sala de chá enquanto se aproximava, como se esperasse ser expulso. Poirot gesticulou para o assento à sua frente. Pode relaxar, monsieur. Estamos aqui para falar da verdade, não para puni-la. Léo sentou-se, visivelmente engolindo a ansiedade. Obrigado. Eu sei que você resolveu o caso. Li sobre isso nos jornais, mas tem mais uma coisa. Algo que acho que você deveria ver. Prossiga, disse Poirot, com um aceno de cabeça para encorajá-lo. Bracknell abriu o portfólio com dedos trêmulos. Dentro havia vários esboços a carvão e um estudo a óleo sobre tela. Todos traziam a assinatura inconfundível de Xavier Montalban. Fui assistente dele, disse Léo. Nos últimos 6 meses, extraoficialmente, ele não gostava de me chamar assim. Dizia que o fazia se sentir velho. Mas eu estendia telas, catalogava o trabalho dele, ia buscar cigarros para ele. E você também sabia dos negócios dele. Com Lord Markham. O rosto de Léo se fechou. No começo, não. Mas comecei a ouvir coisas. Ligações noturnas, discussões. Aí, 2 semanas antes da exposição, ele me deu isso. Ele tirou um envelope lacrado. Disse que se alguma coisa acontecesse, se ele desaparecesse, ou algo pior, eu deveria entregá-lo a alguém que pudesse usá-lo, não a polícia. Alguém com cérebro, disse ele. Poirot deu um leve sorriso. Que elogio vindo do Monsieur Montalban. Posso? Léo assentiu, deslizando o envelope pela mesa. Poirot abriu-a com cuidado. Dentro havia 2 itens. Um bilhete, curto escrito na letra de aranha de Xavier, e uma chave. O bilhete dizia: há 2 visões. Uma para a galeria. Uma para a verdade. Deixe-o seguir a moldura, e ele encontrará o que me recusei a esconder. X-M, uma chave. Murmurou Poirot, virando-a. Mas para quê? Acho que é para o depósito, que ele mantinha perto de Battersea. Ele tinha um lugar lá que não contou a ninguém, nem mesmo a Beatrix. Poirot colocou o bilhete e a chave no bolso do peito. Obrigado, Monsieur Bracknell. O senhor prestou um grande serviço. Léo pareceu inseguro. Você acha que ele queria ser encontrado? Poirot fez uma pausa. Acho que ele queria ser compreendido. Isso nem sempre é a mesma coisa. O depósito era uma estrutura baixa de concreto, escondida atrás de uma fileira de lavanderias e lojas de bicicletas perto do rio. Poirot entregou,
a chave ao balconista, que o conduziu à unidade 14C. Uma câmara estreita repleta de caixotes e objetos de decoração. Lá dentro, o ar estava seco e impregnado de terebintina. Poirot procurou metodicamente, examinando cada etiqueta com os olhos. Uma caixa perto do fundo exibia um lacre de cera vermelha e uma etiqueta rabiscada à mão. Verdades pessoais. Ele abriu. Lá dentro, cuidadosamente embrulhado em musselina e papel oleado, estava As Visões Perdidas. A pintura real. Poirot abriu a capa lentamente, revelando a obra original por completo. Foi de tirar o fôlego. Ao contrário das abstrações dramáticas anteriores de Xavier, esta peça era contida, intimista. Um homem, sentado em uma cadeira, olhava diretamente para fora da tela, com o rosto fragmentado por vidraças refletidas. Atrás dele estendia-se uma muralha de sombras, silhuetas vagas sussurrando através da fumaça. A expressão do homem era assombrada, mas também desafiadora. Poirot se aproximou. No reflexo no vidro da pintura, viu a tênue sugestão de Beausujet, outra figura, Markham, desbotada como um fantasma, mas inconfundível. O simbolismo era deliberado, a verdade enterrada dentro da pintura, escondida como uma confissão codificada em pinceladas. Poirot respirou fundo. Então, você não queria que vissem, sussurrou ele, porque este era o seu grito. 2 dias depois, Poirot convocou uma pequena reunião na Galeria Halberton. Beatrix, o inspetor Japp, Julian Halberton e até Edward Linnet estavam presentes. Permaneceram em silêncio diante do cavalete coberto no salão principal, sob a moldura antes vazia. Os olhos de Beatrix eram ilegíveis. Eu o convidei aqui, disse Poirot, porque Xavier Montalban merece mais do que um mito. Ele merece sua palavra final. Ele se virou para o cavalete e puxou o pano. Suspiros percorreram a sala. Beatrix deu um passo à frente. Não é a mesma pintura. Não, disse Poirot. É o verdadeiro. Aquele que ele nunca pretendeu dar a Markham. Aquele que ele escondeu. O que foi exibido na noite de estreia, o que desapareceu, foi uma falsificação, pintada para cumprir um contrato em que ele não acreditava mais. Japp cruzou os braços. E este? Por que escondê-lo? Porque era honesto demais, respondeu Poirot. Retratava o que ele tinha visto, o que ele tinha se tornado. Teria arruinado a imagem de Markham, e, portanto, tinha que ser enterrado. Julian empalideceu. Mas é uma obra-prima. Sim, disse Poirot, e como muitas obras-primas, quase foi destruída por aqueles que temiam sua verdade. Beatrix caminhou até a pintura e colocou a mão perto da borda da moldura. Eu sabia que ele estava trabalhando em alguma coisa, mas nunca vi isso. A voz de Poirot suavizou-se. É a verdade por trás do desaparecimento. Uma mensagem em óleo e sombra. Ele a deixou não para ser elogiada, mas para ser compreendida. Japp se pronunciou. Então, o que fazemos com isso? Poirot olhou ao redor da sala. Isso não cabe a mim decidir. Que aqueles que antes se afastavam, agora olhem. Que eles levem em conta o homem, não o mito. Ele se virou para Beatrix. Você cuidará da exposição? Ela assentiu lentamente. Só se vier acompanhado da carta. A voz dele precisa ser ouvida.
Poirot inclinou a cabeça. Então, de alguma forma, a justiça foi feita. Naquela noite, enquanto o sol se punha por trás do horizonte cinzento de Londres, Poirot sentou-se mais uma vez em seu apartamento, refletindo sobre a última peça do quebra-cabeça. O crime havia sido resolvido, sim. Os culpados punidos. Mas, mais importante, os silenciados haviam sido restaurados. Ele olhou para o esboço que Xavier havia deixado para trás. O pássaro na gaiola com uma asa estendida além das grades, e se permitiu o mais fraco dos sorrisos. A liberdade não veio em vida, mas na morte Montalban encontrou a fuga. E Poirot, meticuloso, preciso, sempre organizado, mais uma vez levantou o véu do engano para revelar a beleza que havia por baixo. Não com impressões digitais, não com balas, mas com verdade. Enquanto tomava sua tisana e virava a última página de um fino livro de anotações de Montalban, Poirot murmurou para a sala vazia. A verdade sempre tem sua maneira de falar. A verdade sempre encontra um jeito de falar. O reaparecimento de As Visões Perdidas descriou uma sensação mais potente do que qualquer crítica ou resenha que Xavier Montalban recebera em vida. A pintura, acompanhada da carta final e dos esboços, do artista foi instalada na Galeria Halberton sob um vidro pesado e com horários de visitação vigiados. Multidões se formavam em filas que davam a volta no quarteirão. Lá dentro, permaneciam em silêncio, comovidos menos pelas pinceladas do artista do que pela tragédia que a tela agora representava. Mas Hercule Poirot, embora satisfeito que a verdade tivesse vindo à tona, permaneceu inquieto. O quebra-cabeça havia sido montado. O motivo, o método, o mito. Mas algo ainda desalinhado o incomodava. Não era culpa, nem dúvida, mas uma fina fratura no que deveria ter sido um caso perfeitamente polido. Ele expressou sua preocupação certa manhã, enquanto tomava café da manhã com o inspetor Japp em um modesto café perto de Covent Garden. Tem uma coisa, mon ami, disse Poirot, cortando seu croissant com precisão cirúrgica, que não está como deveria. Um elemento fora de equilíbrio. Japp tomou um gole de café e suspirou. Eu sabia que você ia dizer isso. Não consegue deixar as coisas como estão, não é? Poirot enxugou os lábios com um guardanapo. Acho melhor não confundir resolução com verdade. Os dois são primos, não gêmeos. Japp se inclinou para a frente. Certo, o que está corroendo essas pequenas células cinzentas agora? Poirot bateu na lateral da xícara. Xavier Montalban era muitas coisas. Orgulhoso, temperamental, apaixonado. Mas nunca descuidado. E, no entanto, seu plano de falsificar o roubo, de trocar as pinturas, isso é cheio de riscos. Muitas pontas soltas. Muita confiança em um homem como Markham. Japp assentiu lentamente. Você acha que ele planejou algo mais profundo? Não. Acho que ele suspeitou de algo mais profundo. E talvez tenha deixado mais uma mensagem. Naquela tarde, Poirot retornou ao estúdio de Xavier. A polícia havia evacuado o local e a propriedade agora estava vazia. Seu conteúdo encaixotado e catalogado. Mas Poirot havia pedido e o proprietário atendeu. Uma última olhada, ele disse. Para completar, a clarabóia acima do cavalete
lançava longos raios de luz sobre o chão empoeirado. Poirot se movia lentamente pela sala, deixando leves marcas nos sapatos engraxados. Parou perto da bancada, passando os dedos pela textura. Não estava lá. Ele abriu o armário onde antes guardavam pincéis e ferramentas. Vazio. Ele inspecionou os cadernos de esboços, ainda empilhados nas prateleiras inferiores. Folheando um deles, notou os estudos de figuras habituais. Beatrix, Edward, até mesmo um esboço de Japp. Mas nada de novo. Poirot voltou-se para o centro da sala, onde a última tela inacabada de Javier jazia abandonada. Mostrava os contornos vagos das costas de um homem em pé na praia. As cores eram suaves, os detalhes mal começavam. Mas no canto, tênue, quase invisível, havia uma assinatura, uma espiral. Não é o rabisco habitual de Xavier. Poirot estreitou os olhos e se aproximou. Não era um floreio. Era uma impressão digital. Ele tirou um lenço do bolso e o pressionou delicadamente no canto inferior, levantando uma leve mancha de tinta. Então, ele pegou uma pequena faca de pintor que ainda estava sobre a mesa lateral. Ele o bateu na moldura da tela. Younger. O cucou, com cuidado e lentidão. Poirot usou a faca para levantar a borda inferior da tela, soltando-a dos pontos. Ela se soltou facilmente, revelando um papel dobrado dentro, preso entre a tela e a moldura. Ele desdobrou-o. Havia apenas 2 palavras, escritas em negrito, quase como uma manchete. Quadro errado. Os olhos de Poirot se arregalaram. Ah! Ele suspirou. Mas é claro. Naquela noite, Poirot retornou à Galeria Halberton. O horário de visitação havia terminado, e o segurança, agora familiarizado com sua presença, o deixou passar com um aceno de cabeça. Ele entrou no salão de exposições, onde As Visões Perdidas o exibido. A moldura era grandiosa, dourada, antiga, cuidadosamente restaurada, mas não o do estúdio de Xavier. Poirot se moveu ao redor, observando atentamente. O dourado havia sido envelhecido à mão. Arabescos decorativos cobriam os cantos. Ele deu um passo para trás. A verdadeira pintura nunca foi pensada para esta moldura. Ele bateu no vidro delicadamente. Depois, passou a mão pela lateral. Ali, quase invisível, havia uma emenda, rente à madeira. Poirot pegou uma ferramenta de bolso e aplicou uma pressão delicada. O painel fez clique. Lá dentro havia um pequeno compartimento, tão estreito que só poderia ser notado por quem soubesse olhar. Dentro dele havia um único objeto: uma fita cassete, cuidadosamente etiquetada em letras finas. Halberton, 11 de abril. Discussão final. Poirot franziu a testa. Na Scotland Yard, a fita foi tocada em um escritório à prova de som. Japp sentou-se ao lado de Poirot, de braços cruzados. A fita começou com sons abafados, o arrastar de uma cadeira, um suspiro. Então, uma voz, a de Xavier, clara e baixa. Eu não vou fazer isso, Julian. Eu te avisei. O acordo está cancelado. A voz de Julian respondeu, urgente e ofegante. Xavier me escuta. Markham vai te arruinar. Você deve uma a ele. Se você for embora, não tem como salvar isso. Escondi. O verdadeiro. Você não vai entender. Então, o que eu digo a ele?
Diga a ele que eu nunca fui seu. Diga a ele que a pintura nunca existiu. Cansei de jogos. Você está cometendo um erro. Uma pausa. Não, Julian, disse Xavier. Pela primeira vez, não estou. A fita fez barulho. Silêncio. Japp se virou lentamente. Então Halberton mentiu. Ele sabia que Xavier tinha desistido. Ele se fez de vítima, mas estava mais envolvido do que pensávamos. Poirot assentiu. De fato, ele pode não ter cometido o assassinato, mas ele o facilitou. Ele escondeu o motivo. Ele se beneficiou do mito. Japp suspirou. E agora? Agora, disse Poirot calmamente, vamos fazer uma última prisão. O julgamento que se seguiu revelou toda a extensão da conspiração. Embora Lord Markham tenha permanecido como o arquiteto do crime, Julian Halberton foi acusado de obstrução da justiça e cumplicidade. Sua demissão da Galeria Halberton foi rápida e silenciosa. Beatrix recebeu a oferta de controle curatorial das obras restantes de Montalban, que ela aceitou com solene elegância. E as Visões Perdidas, reinstalado na ala leste da galeria, trazia uma nova placa abaixo da moldura. Na verdade, ele pintou 2 vezes, uma para os olhos e outra para a alma. Poirot compareceu à reinauguração, embora tenha permanecido nos fundos, longe das câmeras. Permaneceu ali apenas por alguns minutos, tempo suficiente para garantir que tudo estivesse em ordem. Depois, desapareceu em meio à noite londrina, com o casaco abotoado e o chapéu perfeitamente ajeitado. Mais tarde, em seu apartamento, ele ficou perto da janela e olhou para a chuva. A cidade brilhava com segredos. Alguns resolvidos, outros apenas começando. Ele cruzou as mãos atrás das costas e sorriu fracamente. Ah, Xavier, murmurou ele. Mesmo morto, você assinou sua obra-prima. E então, com a satisfação que só a resolução poderia trazer, Hercule Poirot apagou a lâmpada e deixou a noite se fechar suavemente ao seu redor. Os jornais da manhã o apelidaram de a segunda queda de Halberton. Enquanto Lord Markham já havia sido relegado ao livro-razão de um vilão, a queda de Julian Halberton veio acompanhada de uma ironia mais poética. A galeria que ele havia curado por décadas, a reputação que ele havia construído com charme e discrição, estava agora manchada com a verdade que ele ajudara a enterrar. As manchetes não gritavam, mas murmuravam condenatoriamente. Revendedor de engano. O galerista que emoldurou a moldura. E a arte como álibi. A cumplicidade silenciosa de Halberton. Poirot, que nunca foi fã de Schadenfreude, leu-os com interesse contido, franzindo a testa mais pela falha humana do que pelas consequências legais. Sua preocupação agora não se voltava mais para a punição, mas para o legado. O que permaneceu não dito em todos os relatos dos jornais foi a verdade mais profunda e delicada. Ao permitir a farsa, Halberton não havia falhado apenas com um amigo. Ele havia falhado com a própria arte. Ele havia escolhido a reputação em vez da realidade, o conforto em vez da coragem. E, ao fazê-lo, tornara-se um colaborador silencioso de um assassinato. Beatrix visitou Poirot 3 dias após o julgamento. Sentaram-se na sala de estar, chá entre eles, o tic-tac suave de um relógio de lareira, marcando o tempo com polidez infalível. Me pediram para falar na galeria, disse ela, com os dedos em volta da xícara de chá.
uma série de palestras sobre Montalban, suas últimas obras, sua filosofia. Não sei se consigo. Poirot inclinou a cabeça. Por que não, mademoiselle? Porque eu ainda não sei quem ele realmente era. Sua voz era baixa, mas não derrotada. Ele usava tantas máscaras. Artista brilhante, amante torturado, manipulador, mártir. Como se fala por alguém que passou a vida inteira tentando evitar ser visto com clareza. Poirot mexeu o chá e colocou a colher de lado. Você não fala para ele. Você fala com ele. Beatrix piscou. O que isso significa? Você deixa que a obra dele seja a voz. Você não interpreta. Você apresenta. Você diz, aqui está o homem, exposto em óleo, pigmento e dor. Aqui está o que ele nos deu. Que isso seja suficiente. Beatrix ficou em silêncio por um longo momento. Então, assentiu. Talvez seja a única coisa honesta que resta na fazer. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Você acha que ele ficaria satisfeito com esse final? Poirot olhou para ela, com os olhos escuros e profundos de reflexão. Acho que ele ficaria satisfeito por ter sido, finalmente, compreendido, mesmo que só um pouco, mesmo que apenas por aqueles que o observassem com atenção. Ela sorriu, com uma curva suave e sincera nos lábios. Obrigada, Poirot. Por vê-lo. Depois que ela saiu, Poirot ficou sentado sozinho, refletindo. Grande parte do trabalho investigativo, refletiu ele, envolvia ver o que os outros não viam. O gesto errante, a mentira aninhada numa verdade, a pincelada que sugeria algo mais. Mas, com Montalban, o desafio fora maior. Xavier não escondera seus segredos. Nas sombras, ele os colocara à vista de todos. Era apenas o olho que precisava aprender a ver. Poirot fez uma última visita à galeria antes de considerar o assunto realmente encerrado. Era meio da manhã, o salão silencioso, exceto pelo eco de seus passos na pedra polida. Alguns clientes, madrugadores, circulavam lentamente pela fila de exposições, murmurando baixinho em tom reverente. Ele se aproximou. As visões perdidas, agora montada com sua moldura original, com o vidro removido por insistência de Beatrix. Ela argumentara que aprisionar a pintura novamente, mesmo para a preservação, era uma traição. Deixe-a respirar, disse ela. Deixe-a falar diretamente. Poirot estudou a tela. Ele não procurava mais pistas ocultas. Ele as havia encontrado. O que buscava agora era ressonância. O homem na pintura, Xavier, ainda o encarava com aquele olhar fragmentado, ainda desafiador, ainda preso entre a exposição e a ocultação. No entanto, agora, algo naquela postura o fazia sentir mais em paz. Poirot inclinou a cabeça. Será que ele tinha mudado? Ou a pintura também? Uma tosse suave chamou sua atenção. Uma jovem com um distintivo de museu estava parada ali perto, hesitante. Com licença, disse ela. Você é Hercule Poirot, não é? Sim, ele respondeu com um aceno educado. Eu só queria dizer, obrigada. Eu já fui estudante de arte. Montalban foi parte do motivo pelo qual me apaixonei pela arte. Eu não imaginava que alguém jamais faria justiça à sua história. Poirot deu um leve sorriso. A justiça se apresenta de muitas formas, mademoiselle. Às vezes é um veredito. Às vezes é simplesmente ser vista como se é.
Ela olhou para a pintura. Ele parece vivo, de alguma forma. Poirot inclinou a cabeça. Sim, ele tem. Ele deixou a galeria logo depois, caminhando sozinho por uma rua arborizada, onde as folhas da primavera começavam a mudar de cor. O dia estava claro, mas o vento soprava forte. Um táxi passou, espirrando água em uma poça rasa, e ele se afastou levemente. No bolso dele havia um bilhete final. Um pequeno cartão escrito pela própria mão de Xavier, descoberto dobrado dentro de um livro de esboços, entregue póstumamente a Beatrix, que o havia passado a Poirot sem comentários. Dizia: se me encontrar, não lamente. Eu escapei, não da morte, mas da irrelevância. Naquela noite, Poirot retornou ao seu apartamento, onde a lareira ardia fracamente e o ar exalava um leve aroma de polidor de limão e bergamota. Colocou o bilhete em um pequeno envelope, colocou-o entre as páginas de seu diário de caso e fechou-o com cuidado. Ele não sentiu triunfo nem tristeza. Apenas uma satisfação silenciosa de que a história havia sido ouvida. Não aquela contada por jornais ou curadores, mas aquela que o artista havia enterrado em pigmento e perigo. Poirot serviu-se de uma modesta taça de vinho, acomodou-se em sua cadeira e abriu um livro, não de fatos, mas de filosofia. E ele pensou, como costumava fazer em momentos de silêncio, na precisão com que os seres humanos enganam e se revelam. No final, Xavier Montalbán não morreu por sua arte. Ele morreu para defender a verdade por trás disso. E esse, Poirot sabia, era um final que valia a pena resolver. A chuva voltou a Londres como se tivesse sido programada. Leve a princípio, um sussurro contra as janelas, depois constante, insistente. Hercule Poirot estava em sua janela em Whitehaven Mansions. A luz fraca do fim da tarde lançando um brilho dourado sobre o piso de parquet. Lá embaixo, a rua cintilava como madeira envernizada. Carruagens e táxis traçando arcos lentos na garoa. Já se passaram semanas desde as revelações finais, em torno às visões perdidas, e, no entanto, o caso permanecia na consciência pública, como o gosto residual de um vinho fino e agridoce. A galeria havia se tornado um local de peregrinação. Os críticos de arte, antes desdenhosos do talento dramático de Montalbán, agora competiam para decodificar as pinceladas de sua última obra. E em salões e clubes noturnos, as pessoas sussurravam não apenas sobre o crime, mas sobre o homem cuja vida havia se tornado sua própria tela trágica. Poirot, é claro, recusou todos os pedidos de entrevista. Ele acreditava em deixar a arte falar, mas isso não impedia que cartas chegassem diariamente. Envelopes grossos de mentes curiosas, cartões postais de estudantes, até mesmo uma proposta de monografia de um professor de semiótica visual em Viena. Ele lia cada uma delas com uma suave mistura de diversão e distanciamento. Hoje, porém, o envelope era diferente. Foi entregue, pessoalmente sem marcas e lacrado em cera verde escura, com a impressão de um pássaro com uma asa estendida. Poirot rompeu o lacre e desdobrou a única folha que continha. Nela se lia: pela verdade que você preservou, pelo silêncio que você protegeu. B. Nenhuma assinatura, sem endereço. Mas a implicação era clara.
Beatriz. Ele olhou para o bilhete por mais um momento. Depois o dobrou e o colocou no bolso, interno do colete, bem sobre o coração. Ele entendeu perfeitamente a mensagem dela. O silêncio não fora uma ausência de fala. Fora respeito, não pelo que fora feito, mas pelo que fora pretendido. A pintura, a decepção, a perda, nada disso poderia ser desfeito. Mas, ao permitir que a verdadeira voz de Montalbán fosse ouvida, Poirot garantira que seu ato final permanecesse seu. Mediu, batida na porta, interrompeu seus pensamentos. Ele abriu e encontrou o capitão Hastings parado no corredor, chapéu na mão. Sua expressão familiar de leve exasperação se transformando em ternura. «Hastings!» exclamou Poirot. «Mon ami, mas o que o traz a Londres nesta estação de garoa e sombras?» Hastings sorriu. «O que mais? Uma carta sua. Você disse que tinha um caso para discutir. Ou melhor, um desfecho.» Poirot fez um gesto para que ele entrasse. «Sim, não é um caso novo, não, mas uma resolução. Uma que eu queria compartilhar com um velho amigo. Você se lembra do caso do pintor que desapareceu?» Hastings ergueu as sobrancelhas. «O caso Montalbán? Eu li sobre isso, claro. Um caso muito estranho. Primeiro o homem desaparece, depois a pintura, depois o diretor da galeria acaba no banco dos réus. Parece mais um daqueles seus quebra-cabeças teatrais do que um caso real.» Poirot riu baixinho. «Foi teatral, sim, e trágico, mas instrutivo. Sente-se, meu amigo. Deixe-me contar como tudo realmente terminou.» Ele serviu chá e, durante a hora seguinte, contou tudo. Cada nuance, cada dedução, cada falsidade transformada em verdade. Hastings ouviu com atenção absorta, interrompendo apenas ocasionalmente com um assobio ou uma exclamação assustada. Quando Poirot terminou, a chuva havia diminuído e o crepúsculo estava caindo sobre a cidade. Hastings balançou a cabeça. «Incrível! Mas me diga, você acha mesmo que ele queria ser encontrado? Aquela pintura, os esboços, até a fita cassete. Tudo isso foi planejado?» Poirot recostou-se com as mãos cruzadas na cintura. Montalbán conhecia o valor do legado. Ele sabia que desaparecer sem deixar rastros o tornaria um mito, mas deixar para trás uma voz, uma pista, uma verdade final. Isso o torna imortal de uma maneira diferente. Hastings assentiu lentamente. «Mesmo assim, parece um preço terrível a pagar. Toda grande arte», disse Poirot suavemente, «cobra um preço.» Ficaram em silêncio por mais um tempo. Os sons da cidade abafados pelas cortinas de veludo e pelo tic-tac do relógio da lareira. Finalmente Hastings se mexeu. «E Beatrix? O que acontece com ela?» Poirot se permitiu um pequeno sorriso. «Ela vai falar. Não para defendê-lo, não para condená-lo, mas para esclarecê-lo. Acho que esse era o propósito dela o tempo todo.» Hastings se levantou, limpando as migalhas de um scone esquecido da lapela. «Bem, meu amigo, fico feliz em ouvir isso de você. Você sempre encontrava o final certo.» Poirot o acompanhou até a porta. «Não é o certo, mon ami. O verdadeiro um.» 2 semanas depois, a Galeria Halberton realizou um último encontro íntimo para os mais próximos do caso. Não para a publicidade, mas para um encerramento. A ala leste estava mal iluminada, o holofote aceso
as visões perdidas suavizado para evocar o crepúsculo. Um pódio simples se erguia diante dele, e os convidados, sem imprensa, sem fotógrafos, se reuniam em respeitoso silêncio. Beatrix subiu ao pódio. Ela não usava preto, nem véu, nem pérolas de luto. Apenas um vestido cinza escuro, simples e elegante, com um único broche de prata em forma de pássaro. Ela começou sem preâmbulos. Xavier Montalbán não morreu como herói, nem morreu como monstro. Morreu como viveu, cercado de contradições, definido por sua recusa em ser definido. Um murmúrio percorreu a multidão. Beatrix continuou, firme e serena. Não o canonizarei, nem o condenarei. Mas direi o seguinte: ele sabia que a verdade não é uma confissão. É um confronto. Ele pintou não o que queríamos ver, mas o que temíamos que já fosse verdade. E pagou por isso. Ela olhou para a pintura. Acredito que ele nos deixou isso, porque sabia que o silêncio, o verdadeiro silêncio, não é ausência, é atenção. Escuta, olhar, esperar para compreender. Então, ela desceu, e ninguém aplaudiu. Não era esse tipo de noite. Poirot estava lá atrás, com as mãos atrás, das costas e a cabeça ligeiramente abaixada. Ele não se aproximou dela. Não precisava. O entendimento entre eles era total. Naquela noite, sozinho novamente em seu apartamento, Poirot acendeu uma única vela e a colocou diante do esboço que Xavier havia dado a Beatrix. Uma réplica que ela havia lhe presenteado após o julgamento. A imagem do pássaro, com as asas estendidas para fora da gaiola, brilhava na luz bruxuleante. Poirot estudou. Então, ele disse, suavemente, tenha uma boa viagem, Xavier. E com isso, ele apagou a chama, deixou o esboço de lado e se permitiu, pela primeira vez em muitos meses, um sono tranquilo. Pois o caso estava encerrado. A arte falou. E a verdade, como sempre acontece, fez sua reverência final. Era final, de abril, quando Hercule Poirot recebeu o último envelope. Desta vez, não havia lacre de cera, nenhum compartimento secreto ou código. Apenas uma carta branca e simples, endereçada com letra caprichada e com carimbo postal francês de Arles. Dentro havia uma única folha de papel e uma fotografia. A carta dizia: Senhor Poirot, você disse uma vez que a arte revela o que as pessoas escondem. Xavier também acreditava nisso. O que nenhum de vocês disse é que às vezes a arte protege. A pintura não era apenas sua confissão, era seu escudo. E talvez, de certa forma, seu presente. Ele me disse uma vez: se o mundo não me ver que eles vejam o que eu vejo, achei que você gostaria de saber. Doei os esboços finais para um pequeno museu em Montmartre, em nome da mãe dele. Eles não são assinados, sem placa, sem alarde, apenas o trabalho como ele gostaria. Que todos nós sejamos lembrados não pelo barulho que deixamos para trás, mas pelo silêncio que compreendemos. B. Poirot desdobrou a fotografia anexa. Ela mostrava uma pequena sala de galeria, modesta e bem iluminada, com uma única parede de esboços pendurados em um arco discreto. Eram lindos, estudos simples e íntimos de luz, sombra e forma humana. Não havia multidão, nenhum flash. Apenas um menino com um bloco de desenho, sentado em um banco, copiando um dos desenhos a carvão.
Poirot estudou a imagem por um longo tempo. Então, ele dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu ao envelope. Le Tourette viu bien. Foi até a janela do seu apartamento. A primavera finalmente havia tomado conta de Londres. As árvores ao longo da praça estavam floridas, suas flores refletindo a luz do sol como estrelas pálidas. Crianças brincavam lá embaixo. Um cachorro latia alegremente. Uma mulher ria. Vida, pensou Poirot, continuava com todas as suas imperfeições. Mas a verdade, uma vez descoberta, deixava sua marca silenciosa. Atrás dele, a lareira crepitava suavemente. O esboço que Beatrix lhe dera, do pássaro com a asa esticada para além das grades, repousava sobre a lareira. Ele se virou para ela, com as mãos entrelaçadas cuidadosamente à sua frente. Ele falou em voz alta, embora não houvesse ninguém lá para ouvir. Toda obra-prima esconde uma história. Algumas na tinta, algumas no silêncio, algumas nas sombras entre as pinceladas. Mas sempre, se você olhar com atenção, a verdade se revela. Ele deu uma última olhada ao redor da sala, onde cada item estava em seu lugar. Exatamente onde pertencia. Então, ele ajustou os punhos, pegou sua bengala e saiu para a luz da manhã. O caso foi encerrado. A voz do pintor foi ouvida, e as pequenas células cinzentas, finalmente satisfeitas, puderam descansar.